Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Nós tivemos, eu e minha esposa, um período de pequenos dias de férias. Estamos retornando. Ano novo, vida nova, né? Novos alvos, novas responsabilidades. E eu nunca parei para pensar em mudança de ano. Sempre toquei a bola, né? Eu acho que com a questão da idade, sei lá, a gente começa a ficar mais responsável, ou não sei se a gente arruma mais preocupação para a vida. Esse final de ano eu pensei muito sobre a responsabilidade, sobre tudo que nós vivemos, tudo que precisamos viver. Pensei muito sobre o futuro, né? E eu acabei, nas minhas meditações, meus pensamentos, acabei me encontrando com Elias, na palavra de Deus. E eu tenho pensado, então, há algum tempo já, sobre a questão de Elias, dos feitos dele. E aí, quando surgiu a oportunidade de falar para a igreja, tem alguma coisa que está no meu coração. Então, o que eu vou falar com vocês é alguma coisa que está em mim, que eu tenho pensado, tenho vivido, tenho meditado. E talvez a gente pense assim, poxa, mas Elias, né? Não podia ser alguém mais abaixo um pouco, né? Mas a própria Bíblia diz que Elias foi um homem como a gente. E o próprio Elias, no seu momento de desespero, ele disse, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que ninguém, eu também sou um homem sujeito às mesmas fraquezas. A Bíblia diz que Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu. E ele era um homem como nós. Então eu queria meditar com os irmãos essa noite sobre a vida de Elias, visando o ano vindouro, os desafios que temos pela frente e o que nós temos vivido e aprendido nesses últimos dias. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler até o verso 18. 1 Reis, capítulo 19, até o verso 18. É a história de Elias, da fuga de Elias, né? Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a essas horas eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isto, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço. Depois foi para o deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque muito longo é teu percurso. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, revigorado com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Só eu restei e procuram tirar minha vida. E ele lhe respondeu, vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Então o Senhor passou, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo se fez ouvir uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu, envolveu seu rosto na sua capa, foi para fora e postou-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu restei, e procuram tirar minha vida. E o Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando ali, unge Azael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar? Pai querido, é a tua palavra que é lida neste momento, os relatos da sua intervenção, do seu relacionamento com o profeta Elias. E nós queremos nessa noite, ó Pai, aprender pela vida de Elias e da forma como o Senhor particularmente agiu com Elias. Nós precisamos disso, Senhor. Abra o nosso coração e o nosso entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Elias viveu num período de alta decadência. Um período onde a nação de Israel havia se afastado totalmente de Deus. O reino do norte, quando Elias viveu e atuou, o Israel estava dividido em dois reinos, reino do sul e reino do norte. O reino do norte teve 19 reis no período de existência dele. Desses 19, nenhum obedeceu a Deus. E dos 19, o pior deles foi o rei Acabe. E não se obedecia a Deus, não se glorificava a Deus, não se respeitava a Deus. Era um momento de extrema ausência da palavra de Deus, do que Deus fazia e de tudo mais. Elias, a Bíblia diz unicamente que ele era um tesbita, não era presbítero, não, tá? Tesbita. Porque ele veio de uma cidade chamada Tesbe, uma cidade que sequer existe no mapa, um lugar recluso, um local desconhecido da região de Gileade. E Elias sai do anonimato total e vem para falar no palácio para o rei Acabe. O rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, uma estrangeira, e que no casamento, para haver uma união entre eles, entre os povos, né, algo que Deus havia censurado, mas eles achavam que seria melhor assim. E a Jezabel, então, impõe tudo aquilo que ela cria, todos os rituais, foi levantados altares a Baal, construído templo, foi feito muitas coisas em torno da crença de Jezabel, que era totalmente oposta ao Deus de Israel. E Elias é o homem levantado de Deus, por Deus, para denunciar essa situação no Reino do Norte. Seu ministério valoroso e milagroso culmina no Carmelo. A gente sabe tudo que Elias fez durante seu ministério, e a gente tem, então, uma série de milagres, de atuações de Elias, né? Ele foi cuidado por corvos, ele foi cuidado por viúvas, ele fez vários milagres, várias atuações, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite da panela da viúva, ele enfrentou os profetas, ele fez várias coisas, mas o ponto alto da vida de Elias é quando ele chega no Monte Carmelo, ele reúne todos os profetas de Baal, o próprio rei Acabe, todo o povo vai lá e fala: nós vamos testar aqui agora, saber quem que é o verdadeiro Deus. E então Elias
Eles fazem ali, vocês todos sabem a história, fazem ali um altar, colocam os animais para serem queimados, e a proposta é, o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal, ele falou, pode começar vocês, tá? Comece aí, depois eu vou falar. E os profetas de Baal vão lá, imploram, chamam, pedem a Baal e não há resposta nenhuma, né? E ele até aluga os profetas, né? Fala, será que o Deus de vocês não está no banheiro? Ele deve estar no WhatsApp, né? Por isso que ele não responde. Ou está no Tinder, sei lá, de repente está fazendo alguma coisa assim, e aluga eles. E depois, quando Elias ora a Deus, né? Deus manda fogo, consome a oferta, consome o holocausto, consome tudo, né? E após aquilo, Elias tem um acerto de conta com os profetas de Baal, mata os profetas de Baal, né? Faz uma limpeza, e ele tem um momento vitorioso. Após isso, vem a chuva, ele sai correndo na frente do carro de Acabe de carro, e ele a pé, estava correndo mais do que o carro, todo fervoroso, animado, correndo, e Acabe sai dali, todo ingênuo, né? E vai contar para Jezabel o feito que Deus, né? Eu entendo que Acabe deve ter contado para Jezabel assim, olha, vamos parar de discutir esse assunto, já que Acabe, ele cria em Jeová, e a nação cria também, mas eles queriam servir aos dois deuses, né? E quando Acabe conta para Jezabel, Jezabel fica altamente furiosa. Numa leitura simples, sem ir para frente, a gente pensa, né, antes de chegar nos finalmente, que a grande vitória de Elias é no Carmelo, né? Nós usamos isso até hoje, para provar para as pessoas, né? Algumas igrejas aí usam isso, falam do Deus que responde com fogo e tal, vão subir no monte. Entretanto, irmãos, por incrível que pareça, né? Quando Acabe sai dali daquele monte, vendo o poder de Deus, e que ele relata isso para Jezabel, e Jezabel, então, fica altamente irada, pega um mensageiro e vai falar, vai lá e fala para o Elias. Fala para ele que se amanhã, essa mesma hora, ele não vai estar morto também, pelo que ele fez. E, por incrível que pareça, o homem que fez tudo o que fez, poderia dizer, vai matar? Então vem cá que estou esperando, eu mato você também. Por incrível que pareça, irmãos, Elias se estressa, Elias cai, e ele foge. O histórico do ministério de Elias é de fugas, mas de fugas que Deus estabeleceu que ele fizesse. Vai para tal lugar, vai para outro, sai daqui, vai para lá, sempre assim. Mas a fuga de Elias foi uma fuga de medo. Ele, no auge do seu ministério, no momento maior da sua vida, no momento de alta complexidade, de vitórias, o Elias entra em desespero. Ele primeiro foge de Jezreel, né, onde estava lá, e vai para Berseba, na região do norte. E ele está tão mal, todo profeta tinha o seu moço, né? A gente fala hoje que o profeta tinha um moço, de repente pode na cabeça de alguém até soar alguma coisa diferente, não tem nada a ver. O moço que o profeta tinha era alguém que o acompanhava, que o aconselhava, que caminhava com ele, que ouvia ele, que estava sempre junto. E ele estava tão mal que ele nem quis ficar com o rapaz. Ele sai dali, deixa o seu moço em Berseba, né, e caminha para dentro do deserto por um dia. Naquela região lá é muito comum a gente ouvir isso. Jesus foi para o deserto. Porque eles ficam em regiões férteis, né?
onde, por exemplo, Elias estava, era uma região altamente fértil, todo o Vale do Jordão é fértil. Então, você saiu dessa região, que não é uma região tão grande, não é tão, vamos dizer, tão larga, né? Você já está no deserto. Então, você sai. Jesus, por exemplo, ia orar no deserto, porque o deserto é como a gente está aqui e falar assim, eu vou orar ali na Guata, né? É mais ou menos isso. Mas ele caminha um dia dentro do deserto, né? E ele deita, então, embaixo de uma árvore rara que dava no deserto, um zimbro, e ali, depois de tudo que ele havia passado, de todas as vitórias que ele teve, todos os sucessos que ele teve, vendo a atuação de Deus, a mão de Deus, ele deita embaixo daquela árvore e pede a Deus a morte. Ele estava tão mal que nem, né, transferiu a responsabilidade para Deus. Eu quero morrer. Eu não sou melhor que os meus pais e eu quero morrer. Ele pede a morte, né? E dali ele parte para o Sinai e se coloca dentro de uma caverna. Então ele vai se afundando no seu processo de isolamento, né? O isolamento vai se tornando cada vez maior, pior, né? E a pergunta que nós temos que fazer é o que aconteceu com Elias? Com esse homem, né? Eu fico me perguntando o que valeram as experiências que ele teve no passado, anteriores. Porque normalmente a gente age assim, né? Bom, se eu pude fazer ontem, hoje eu posso também. Nós viajamos agora com a minha sogra, então minha sogra é um problema, porque ela tem 82, tem bastante limitações, mas a cabeça dela funciona como se ela tivesse 30. Então ela fala, muitas vezes, baseado nas experiências de quando ela tinha 30, 40, né? Ela falou, agora estava vindo, eu queria sair, viajar um pouco, andar. Só que para mim pôr ela dentro do carro, o carro é um pouco alto, eu tinha que ou chamar um guincho ou eu ir lá, porque senão nem dentro do carro ela entra, né? Então, assim, irmãos, as experiências do passado, as experiências daquilo que nós já vivemos, nos dá força para... Peraí, um cara que matou 450 profetas, um camarada que enfrentou tudo, de repente está com medo. Eu fico me perguntando, será que ele esqueceu tudo isso? Né? Será que ele esqueceu de quem ele era, do que ele fez, e lembrava apenas de ser um tesbita? Né? Como alguém que, de repente, sai do seu lugar, que vive, um lugar simples, vai para um grande centro, para um lugar, e, de repente, uma hora dá uma crise nele, que ele diz, não, eu não sou daqui. Né? E começa a entrar em crise, né? Mas ele entra nessa crise total, nessa solidão, né? Desejo de morte, medo, muito medo, e deixa bem claro nas palavras dele que ele estava cansado da rebelião do povo. Quando ele é entrevistado por Deus lá no Sinai, ele 2 vezes repete: o povo abandonou, o povo largou, o povo rompeu a aliança, e ele chegou ao extremo de achar que só ele tinha ficado. Né? Talvez fosse assim o fim do ministério de Elias, se Deus não tivesse agido. Né? Ele foi finalmente, né, até estar dentro da caverna, mas Deus agiu na vida de Elias. E muitas vezes o nosso fim acaba sendo assim, né? Por falta da ação de Deus, ou de nós não permitirmos que Deus haja na nossa vida. Muitas vezes vê esse fim de famílias, fim de ministérios, fim de trabalho, fim da fé, fim da igreja, fim de um sonho,
coisas que terminam porque não permitimos a atuação de Deus na nossa vida, né? É interessante, irmãos, nós notarmos a forma como Deus trata com o homem que está fugindo. Porque na minha cabeça e na sua, a gente trataria isso com uma força, né? Chegaria no Elias e falaríamos com ele, convenceríamos. Olha, você está por fora, você pode, você tem, mas Deus age com uma tremenda paciência e amor com Elias, né? A primeira coisa que Deus simplesmente ignora é o pedido dele de morte. Ele chega para Deus, faz uma oração, né? Me leva, chega. E Deus simplesmente ignora, né? Eu sempre gosto de lembrar disso, um livro do norte-americano que escreveu. O título do livro é Obrigado, Senhor, por não ouvir as minhas orações. Porque se Deus ouvisse todas as nossas orações, irmãos, nós estávamos em cada confusão. Né? E, então, às vezes, Deus não ouve porque sabe que o nosso pedido é totalmente injustificável ou não dá nada, né? Mas a primeira coisa que Deus faz na crise de Elias é ignorar o que ele está falando e não atender ao pedido dele, né? Ele estava pedindo para si a morte. Outra coisa que Deus faz, Deus coloca anjos na caminhada, né? É estranho a gente ver essas coisas, porque nós, né, e hoje isso está muito por aí afora, nas igrejas que pensam positivamente, que é como que se você sempre tivesse uma forma, uma estratégia de conquistar Deus. Então, você faz isso, você faz aquilo, você tem que fazer aquilo outro, né? Esses dias eu ouvi uma pregação e o pastor estava dizendo que você tem que fazer uma oferta destinado a um desejo seu. Claramente, você faça uma oferta. Bom, você quer o quê? Né? O que você quer, você faz uma oferta para aquela finalidade, né? Eu falei, só faltou vender as indulgências, né? Então, são estratégias que as pessoas criam para convencer a Deus. E aqui a coisa parece que é totalmente o contrário, porque o homem está fugindo de Deus e Deus está correndo atrás dele, está caminhando com ele, né? Deus coloca anjo na caminhada dele, e além de colocar o anjo, coloca o anjo com pão e com água para fortalecer. E o anjo chama ele, ó, filho, acorda, tem pão aqui, tem água, vamos, levanta, né? Eu lembro quando eu era criança, que meu pai me chamava, ô, tristeza, né? Aí você vira do lado e não quer levantar, né? Eu lembro que meu irmão era um pouco mais velho que eu. Meu irmão sempre foi mais saído que eu, mais velho, então chegava à noite, ô pai, eu preciso sair, preciso ir numa festa, senhor, posso pegar o carro, né? O carro era uma perua Kombi velha para caramba, mas andava, então, posso pegar o carro, tal, não, quero ir e tal. Meu pai, tá bom, vai, filho, vai. Naquela época a gente dirigia menor, não tinha nada disso, né? Aí no outro dia cedo, quando meu pai chamava, acorda, ele dava uma resmungada igual uma criança e virava do lado e continuava dormindo, né? Eu penso que Elias, o grande Elias, quando foi chamado pelo anjo, ele deu uma gemida. Não me enche o saco, não, deixa eu dormir, né? Mas o anjo insiste com ele, fala para ele comer. Ele entra nesse processo de fechamento, né? E ele não atende, o anjo chama ele novamente, né? Deixa ele dormir mais um pouco, chama novamente, mas o que Elias queria era dormir. E pense aqui comigo, né? Uma pessoa que está ativa, é claro que tem necessidade de dormir, mas não tem vontade de dormir. Algumas pessoas que dormem muito pouco. Eu me lembro que um dos homens que eu lembro assim, né, da história, que não dormia, o Hitler, por exemplo, que dormia no máximo 15 minutos por noite, 20 minutos, né? Esse que morreu há pouco tempo atrás, o Yasser Arafat, que era presidente da Autoridade Palestina, uma região que vive em constante guerra, né, até hoje.
E também diz que ele dormia apenas 15 minutos por noite, porque tem muito o que fazer. E dormir é uma perca de tempo. Há muitas pessoas que sequer não conseguem dormir, porque ele tem muito o que fazer. E ele pensa que enquanto ele está dormindo, ele está perdendo tempo. Mas ele está vivendo totalmente o contrário. Ele estava fugindo da realidade, mas Deus estava ali a seu lado, insistindo, dizendo, levanta, acaba, come, bebe, porque você tem muito o que fazer. E quando ele levanta e fica revigorado, em vez de voltar para trás, o que ele faz? Ele afunda para dentro. Se você olhar no mapa de Israel, Elias sai de uma região, de um extremo, e vai a outro extremo. Né? Ele sai do norte e vai lá para o extremo, lá no sul. Né? E Deus acompanhando ele. Né? Ele chega quando ele está na caverna, dentro da caverna, né? Deus chega com inteligência, com racionalidade, e pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Deus poderia ter perguntado, Elias, o que você está fazendo aí? Tipo, né? Deus está lá no céu e pergunta para ele lá embaixo, ó. Não, mas Deus estava na caverna. Estava com ele na caverna, dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele então responde para Deus, diz que o povo abandonou as alianças, que a idolatria tomou conta, que ninguém mais, que ele ficou sozinho e ele estava ali totalmente angustiado por aquilo, né? Mas Deus, com mais paciência ainda, diz, olha, sai para fora, né? Eu vou te mostrar algumas coisas. E Deus, então, faz toda aquela revolução, né? Com vento, com fogo, com terremoto, mas Elias fica ainda dentro da caverna. Deus está dizendo, olha, Elias, eu vou fazer movimento aqui, eu vou mexer com toda a natureza, vê se você desperta. Mas Elias ainda está apático. Mas aí Deus vem de uma forma suave, mansa, né? E com a própria voz diz e fala com Elias. Eu fico pensando que a palavra de Deus naquele momento não podia ser pentecostal, né? Que eu acho que o pentecostal ali na hora, aquele barulheiro, aquela coisa, Elias não... Mas quando Deus chega de forma presbiteriana, calma, Deus então consegue, e aí a Bíblia diz que ele tampa seu rosto, né, pela presença de Deus, e aí Deus, de maneira bem suave, tranquila, dá o que ele devia fazer. A primeira coisa que Deus fala para ele é, volta de onde você saiu. Volta para onde você nunca deveria ter saído, porque lá é o seu lugar. Volta para lá. E mais, voltando, você unja o rei da Síria. Coisa estranha, né? Porque a Síria, na verdade, era inimiga de Israel. E Deus está mandando Elias ungir o rei inimigo, né? Unja Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, ou seja, Acabe vai cair fora, você vai ungir Jeú. E unge a Eliseu em teu lugar. Irmãos, você imagina você recebendo essa incumbência, né? E até ungir o rei da Síria, tudo bem, ungir o rei, mas ungir outra pessoa no seu lugar. E quando a gente lê isso aqui desapercebidamente, a gente tem uma impressão de que Deus, então, está punindo Elias. Dizendo, olha, você não é mais capaz de ser o profeta. Você vai ter que ungir outra pessoa no seu lugar. Mas aí, mais uma vez, se a gente continuar lendo a história, nós vamos ver que Deus, na verdade, está promovendo Elias. Deus está promovendo, né? E nós sabemos que há indicações de que das duas testemunhas que atuarão no período da grande tribulação em Israel, um deles será Elias. Provavelmente Elias e Moisés, que não passaram pelo processo de morte e que voltarão para ser as duas testemunhas no período da grande
tribulação, né? Irmãos, eu fico pensando em tudo isso, né, no que Elias passou, da atuação de Deus na vida dele, processo de paciência, de cuidado, né? Eu fiquei tão feliz quando eu vi a ordem de culto hoje, e eu fiquei pensando, eu acho que Deus quer nos falar alguma coisa nessa direção, porque a primeira palavra da Jaci foi nessa direção. Deus que cuida desde a infância, desde o nascimento, o Deus que cuida de Israel. E depois as canções que nós fomos cantando, todas elas nessa mesma direção, né? Nós cantamos a história de Lázaro, né? Onde Lázaro estava para pedir socorro depois de morto? Né? Porque Lázaro estava morto. Morto pede alguma coisa? Só assombração, né? Assombração diz que pede. E Deus cuidou de Lázaro mesmo morto, né? Deus cuidou. Então, assim, uma demonstração do cuidado, do amor de Deus para conosco, para cuidar de nós, para nos encorajar, para nos fortalecer, né? Eu fico pensando, meus irmãos, fico me perguntando, né, que se fosse hoje, né, Elias passando por esse processo todo, talvez nós procurássemos um terapeuta para ele, dizendo, olha, Elias, você precisa se cuidar, você precisa falar alguma coisa, você precisa abrir seu coração, né? Alguém diria para ele, olha, você precisa se inspirar na sua história é uma história vitoriosa, né? Você precisa crer na força interior que você tem, né? Você precisa descobrir o Deus que há dentro de você, né? Você precisa dizer palavras positivas, otimistas, né? Precisa ler alguma coisa de autoajuda, né? A gente caminharia por esses caminhos aí. Mas eu fico percebendo, irmãos, que nada disso foi feito a não ser um Deus que estava ao lado de Elias, junto com Elias, caminhando com Elias, né? Quando Elias sai e começa a fugir, Deus está junto com ele, né? Então a gente fica percebendo que a única possibilidade que há para esse episódio é que havia um Deus acima de tudo e de todos, e que fazia todas as coisas, e que nele residia toda a força e todos os destinos de toda a terra e de todo mundo. Elias fez o quê, meus irmãos? Elias fugiu. Isso foi o que Elias fez. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, trabalha para resolver essas questões, né? Eu fiquei pensando em tudo isso, meus irmãos, e fiquei pensando que nós estamos mais um início de ano, né? Mais uma jornada, e fiquei pensando que recurso nós temos para enfrentar mais um ano, né? O que nós temos para caminhar, para nos sentirmos seguros, confortáveis, para mais um desafio, né? Eu fiquei pensando que nós vivemos num país onde, por causa de um criminoso, foram soltos centenas de outros criminosos para resolver o problema dele. Eu fiquei pensando que nós vivemos num país onde pedófilos, onde assassinos, mentirosos, ladrões são premiados. E quando você olha para uma nação nessa condição, isso nos dá medo, nos dá revolta, nos dá tristeza, por entender que nós estamos num país onde leis não são obedecidas, onde se faz o que for possível, muda a lei para manter o bandido. Isso é triste para nós, né? Nós vivemos num mundo, irmãos, onde a pergunta mais feita no Google este ano que passou foi: o que eu devo fazer para as pessoas me amarem? Vocês sabiam disso? Que quando você entra... A gente hoje pergunta tudo para o Google, né? Eu estudo a Bíblia com o Google, porque
Hoje, por exemplo, estava lendo lá o zimbro. Deixa eu ver como é que é esse zimbro, né? Como é que é essa árvore e tal. Então, tudo você pergunta para o Google hoje, né? Antes você perguntava para o pai, para a mãe, para o tio. Agora, não. Você pergunta para o Google. E a pergunta mais feita no Google foi: o que eu devo fazer para as pessoas me amarem? Então, nós vivemos num mundo, num país especificamente, onde a injustiça é premiada, onde as pessoas estão desesperadas por relacionamento, por reconhecimento, por serem amadas, por se sentirem acolhidas, né? Porque vê que o mundo está sem amor, né? Nós vivemos um desmonte de credibilidade das pessoas, né? Nós vivemos num mundo onde a direção do certo e do errado já não existe mais, porque o certo vai depender da lei, a lei vai mudar, as referências foram perdidas, e dizem que os 4 P's com mais problema e com falta de credibilidade é político, polícia, padre e pastor. Pessoas que eram referências para nós, não são mais, né? Você não pode acreditar na polícia, você não pode acreditar no político, você não pode acreditar nos padres, nos pastores. Graças a Deus, a nossa igreja não tem esse problema assim de forma grave, né? A nossa igreja, eu digo a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O sistema presbiteriano não dá muito lado para esse tipo de coisa, para pastor ser charlatão, ser enrolador, né? Tomar o dinheiro do povo. O sistema coíbe esse tipo de coisa, né? Mas nós vivemos um desmonte, né, na área da nossa segurança, daquelas pessoas que poderiam nos proteger, né? Eu me lembro de um dos episódios que eu e a Carla passamos com a polícia há uns tempos atrás, já faz bastante tempo, mas Deus foi tão maravilhoso que no episódio todo acabou rendendo bênção depois. Mas nós denunciamos um problema que a gente estava vivendo, e na hora H a polícia ficou contra nós e a favor do bandido. Então você fica pensando, como é que eu vou atrás de uma polícia dessa, né? Mas a gente vive esse momento, né? E particularmente, irmãos, nós quase sempre fazemos a coisa errada. Porque às vezes a gente coloca a culpa em tanta gente, mas não coloca a culpa na gente mesmo, né? Tanta gente é culpada, a polícia é culpada, a coisa é culpada, não sei culpado, mas nós particularmente nem sempre fazemos o que é correto. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Então, há muita coisa que nós sofremos, que nós temos problemas por influências externas, mas há muita coisa também que somos nós os culpados, né? E diante de um quadro desse, irmãos, né, é claro que não vivemos uma crise como Elias viveu naqueles dias, mas essas coisas também nos faz pensar e nos preocuparmos e, de repente, até nos desanimarmos diante da situação. Não é incomum a gente ver um crente, servo do Senhor, alguém que ama a Deus e desanimado, sem esperança, sem força, né? Muitas vezes fugindo da realidade, porque a realidade realmente é difícil, não é fácil, né? Nós vivemos um mundo de transformações, onde uma transformação pode nos pegar do dia para a noite, e aquilo que você tinha como correto, como certo, mudar tudo e a coisa virar de ponta cabeça na sua vida. O mundo é assim, né? E eu estou vivendo problema com os amigos da família, agora nos últimos dias, uma família crente da igreja, gente de Deus, gente que ama a Deus, e que, de repente, a filha de 18 anos, que
se emancipou, tal, chega para o pai e para a mãe: eu estou namorando outra menina, vou sair de casa e eu vou namorar ela e pronto. Eu estou me virando, eu já sou maior, posso fazer o que eu quero, sou dono da minha própria vida. Irmãos, isso vira a cabeça, vira uma família de ponta cabeça. Né? Então, a gente é, muitas vezes, pego por essas questões. E essas coisas, muitas vezes, nos desanimam, nos entristecem, nos fazem sentir medo, nos fazem querer fugir, né? Mas esse é o mundo que nós temos que viver. E Deus muitas vezes vai voltar para nós e dizer: volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Você tem uma missão. Você tem o que fazer. Você é meu filho, eu te amo. Independente do que você fez, que você está encabrunhado, está desanimado, está se arrastando, está triste, mas você é meu filho, eu te amo e eu tenho uma missão para você. Quando Deus chega para Elias e diz: olha, você unge o rei da Síria, sabe por que Deus mandou ungir o rei da Síria? Porque o rei da Síria ia matar todos os idólatras de Israel, como de fato fez. Jeú acabou matando o próprio rei de Israel e matou um monte de gente. E Eliseu continuou matando, porque era punição, era juízo de Deus sobre aquela nação. Ou seja, em momento nenhum Deus disse para Elias: oh, você está livre da sua missão. Até quando ele manda ele ungir a Eliseu, o que Deus estava dizendo para Elias: eu estou te promovendo, vou te arrebatar, você vai treinar Eliseu, e no treinamento, durante o treinamento de Eliseu, você vai ser arrebatado. Claro que ele não falou isso para Elias, mas ele fez assim. E eu tenho proposta para você, Elias, até o fim dos tempos. Certamente Deus vai falar isso para a gente, irmãos. Os dias são maus, são difíceis, nós temos problemas, temos dificuldades, temos desafios, né? Assim como Elias, que não teve sossego, mas Deus sempre vai dizer: você tem que fazer o que tem que ser feito. Se você está fugindo, volte para aquilo que é sua responsabilidade. Volte a atuar naquilo que eu propus para que você fizesse, né? E somente se a tua força estiver no Deus da força é que nós vamos ser vitoriosos, né? Nós temos tido aí uma epidemia de suicídio, né? Esse final de ano agora, parece que em Dracena foram 2 pessoas que se suicidaram, teve gente aqui em Topi que se suicidou-se, e as pessoas estão desanimando da vida, estão se entregando, né? E porque já entendem que não merece mais, ou que não dá mais para viver, né? Se os nossos caminhos forem para o reino de Deus, né? A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós certamente atuaremos, né? Se a nossa verdade, se o nosso caminho, se a nossa vida estiver voltada para Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, né? Certamente nós trilharemos e venceremos e faremos a nossa missão, já que nenhum daqueles a quem Deus chamou existe sem missão. Todos nós temos uma missão. Deus não chama ninguém para ficar em berço esplêndidos. Não. Deus chama para uma missão. Pode ser uma missão simples. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, na sua igreja, na vizinhança, né? Há pessoas que têm missões, né, as mais diversas possíveis.
Mas se você é de Deus, Deus vai continuar te firmando na missão, apesar de nós. Eu entendo que essa é a grande questão que nos dá segurança e tranquilidade, de saber que Deus nos ama apesar de nós. A força não está em nós, a força está em Deus. Ele sim é capaz de entender, de cuidar, de caminhar e de nos conduzir, apesar de nós. Estamos falando aqui do grande profeta Elias, que em dado momento, no momento auge do seu auge, ele cai, ele desmonta, ele se fecha e ele some. Né? Que Deus seja misericordioso para conosco e nos abençoe. E tenhamos um ano de bênçãos e de vitórias, de lutas, é claro, né? Com certeza vamos ter muitas lutas, né? Mas que, como dizia aquele corinho antigo, desanimados, não, né, Leite? Lembra? Desanimados, não. Amém, irmãos? Me entenderam? Sim? Amém, então. Você encerra aqui, José?